Procrastinação, essa palavra que parece um palavrão, né? E atrapalha muita gente. Mas no geral, a gente às vezes tem um entendimento errado da palavra. Eu já mostrei num vídeo aqui que eu fiz que a procrastinação muitas vezes ela pode ser sim usada para a gente ainda ter ideias a respeito de algo que a gente quer fazer, algum projeto. Não fecha o ciclo para que o seu cérebro continue pensando naquilo no inconsciente. Mas no geral, ela atrapalha a gente. Então foram feitas algumas pesquisas que eu comecei a olhar recentemente, e uma dessas pesquisas, o tal do Piers Steel, ele falou que 95% das pessoas disseram que realmente elas procrastinam. Ele falou, eu acho que as outras 5% estão mentindo. Procrastinação faz parte do nosso ser, vamos dizer assim. O nosso cérebro, o nosso sistema biológico, no geral, ele quer economizar energia. E essa energia de, às vezes, ter que desenvolver uma tarefa, criar um projeto, fazer alguma coisa, ela necessita aí, vamos dizer, da parte do cérebro que consome mais energia, que é o nosso córtex pré-frontal aqui, nossa parte consciente. Então a gente vai tentar salvar a energia de tudo quanto é jeito. E muitas vezes o que acontece é que o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, pelo sistema de recompensa, ele chega e sequestra nosso cérebro e faz com que a gente vá lá olhar o Facebook ao invés de fazer aquilo que a gente tem que fazer. E aí rola aquela procrastinação. E quais são os diferentes tipos de procrastinação que a gente tem? Então existem dois tipos, né? A passiva, que é a ruim, que a gente tem que resolver, que é essa que a gente vai ser desviado da atenção para alguma outra coisa. E a ativa, que é quando você tem que desempenhar uma tarefa, só que alguma coisa mais importante surge e você ativamente decide deixar aquela tarefa para depois. Como é que a gente resolve a procrastinação passiva? Aquela que nos pega de sopetão e que faz a gente desviar a atenção para uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente queria fazer. É simples. Primeiro a gente vai entender que tipo de tarefa que é aquela que é procrastinável. Então existem algumas características bem claras e também já pesquisadas. Quando a tarefa é entediante ou frustrante, difícil, ambígua, não estruturada e às vezes também quando ela não tem nenhum significado pessoal pra gente. Você não tem propósito nenhum de fazer aquilo, né? Não quero fazer. Pelo amor de Deus, é um troço chato. Né? A gente fala, nossa, que saco fazer isso. A nossa mente mesmo, quando a gente percebe que a tarefa tem uma dessas características, ela tende às vezes a aumentar e a gente não percebe. Então se uma tarefa é chata e você tem que resolver ela na frente, você ainda pensando que ela é chata... que saco ter que fazer isso. Como é que eu vou me aguentar? Nossa, eu não aguento mais fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, você dizendo para si mesmo e aumentando o poder daquele negócio. Existem sim técnicas para resolver isso. Algumas das técnicas você provavelmente já viu e está cheio de gente falando a mesma coisa. E eu sei que muitas dessas técnicas, embora já pesquisadas também, não funcionam tão bem. Algumas delas eu vou falar para você aqui. Você tem que ler um livro. Em vez de você ficar pensando no livro, vou ler o livro inteiro, ai que droga, que saco, né? Vai demorar. Faça uma pequena parte do todo. Eu vou ler só um capítulo, ou vou ler só uma página. E começa. E aos poucos você vai retomando e vai ter um termo em inglês que fala soldier up, ou seja, você vai se imbuir, né, daquela força do soldado para poder fazer aquela tarefa. Ou seja, ainda vai demandar um pouquinho de esforço seu. Dá um tempo! Olé! Existem outras técnicas também que significa você identificar, né, desses tipos de tarefa que eu falei, do frustrante, entediante, difícil, ambíguo, etc. Identificar que característica essa tarefa tem e fazer o contrário. Então, por exemplo, se a tarefa é entediante, se ela te dá tédio ou saco, tenta transformar ela num jogo. Ou seja, você tem que ler um livro que é muito grande e chato. Falar, não, eu vou ler 10 páginas por, sei lá, X tempo. No próximo eu vou tentar me vencer e vou ler 10 páginas mais rápido do que eu li antes. E aí você vai marcando o tempo. Então você transforma num jogo, cria algum tipo de desafio emocionante ali de uma tarefa entediante. Outra técnica que as pessoas fazem é definir um tempo determinado para aquela tarefa, presetar a mente, predefinir a mente. Agora eu vou fazer isso aqui por esse tanto de tempo e esse é o tempo que eu vou fazer. E tirar os estímulos. Porque você tira os estímulos fora,
foca naquilo que você tem que fazer. Mas o que realmente faz com que a gente consiga, de fato, performar, fazer aquilo que a gente precisa fazer sem deixar para depois, tem a ver com duas coisas muito importantes que eu vou falar para você agora. Uma revelação. Que demais! Primeira delas, muito importante, é você conseguir se ver, criar uma imagem de si próprio ou si própria lá na frente tendo executado a tarefa. Se é uma tarefa importante, tem algum significado, você precisa fazer, por algum motivo você não está conseguindo, se imagina, para um tempinho, a gente pode até usar o Mindfulness para isso, tem muita prática guiada disso, né, que a gente deixa aqui no canal, se vocês quiserem. Inclusive, até já aproveita e se inscreva aqui no canal antes das outras dicas. Se inscreva aqui, aperta o sininho, deixa o seu like, porque o conteúdo aqui é bom e a gente fala muito de mente e comportamento. E eu estava falando o quê? Que você tem que criar uma imagem de si mesmo lá na frente, tendo executado a tarefa. Ao fazer isso, você já começa a fazer com que a sua mente ela rode todo o programa no inconsciente dela, tendo que executar a tarefa e vendo uma imagem que tenha que ter uma certa emoção. Então por que eu vou ler esse livro, por exemplo? Que é uma tarefa entediante. Não, porque eu tenho que fazer uma apresentação, então eu vou ler. Por quê? Eu quero fazer uma tremenda apresentação. Então eu me vejo lá no palco ou lá no meio do grupo, né, com as pessoas gostando do que foi falado, tendo passado um bom conteúdo, tendo feito uma boa apresentação, estando feliz. Quanto mais nítida for essa imagem que você criar, isso é uma coisa ativa, você tem que fazer isso, mas quanto mais nítida for, quanto mais emoção você conseguir sentir, mais fácil é você se engajar com a tarefa, né? Crie essa imagem poderosa. Segunda dica, bem importante essa também. Você vai fazer a tarefa, por exemplo, aquela coisa de ler um capítulo do livro, o que quer que seja, qualquer coisa que você tenha vencido a procrastinação e tenha terminado, você tem que se parabenizar, comemorar. Legal, eu consegui. Ou mesmo tendo um feedback de outra pessoa. Chegar para o seu marido, a sua esposa, seu companheiro, algum colega de trabalho e falar: fulano, eu tinha me desafiado para fazer tal coisa e eu consegui. E olha que eu aprendi, tarará, e fala para a pessoa. E a outra pessoa, se ela tem que dar um reforço positivo para você. Você pode até combinar com ela. Mas ela, nossa, cara, que legal. Que bom que você conseguiu fazer isso. Então, ao a gente ter esse fim de loop positivo, com emoção positiva, faz com que a gente comece a gostar de fazer a tarefa. Por que isso? Eu vou explicar para você porque essas duas coisas são importantes e dar algumas nuances dela. E eu vou explicar com um exemplo. Eu tenho um amigo que foi presidente de uma grande empresa e ele tinha um jeito de lidar com as pessoas que ele liderava. Toda pessoa nova que chegava na equipe dele, ele perguntava para essa pessoa, falava: qual é o seu sonho de vida? Aí a pessoa: eu quero ser gerente, eu quero subir na carreira e tal. Ele falou: não, isso aí tudo bem, isso aí é dentro do trabalho, isso é o seu sonho de vida. Aí a pessoa fala: olha, eu queria morar na Austrália e passar, sei lá, um mês surfando. Legal. Então mantenha essa imagem na cabeça e nós vamos perseguir isso para os próximos 2, 3 anos. Tá bom para você? Tá. Ele criou a imagem na pessoa e todo o plano de trabalho, né, daquela carreira daquela pessoa, ele tinha essa imagem, né, como objetivo. Então fazer o quê? Com que a pessoa se engajasse mais no trabalho e realmente conseguisse isso, porque ele se imbuía de fato de ajudar a pessoa a cumprir aquele objetivo. Então isso ajuda muito a gente às vezes se engajar com tarefas que não são tão legais, entediantes, frustrantes, mas por quê? Porque a imagem lá na frente ela é muito, muito atraente pra gente, ela traz emoção. No geral, como a gente programa a mente, tarefas que terminam com emoção negativa, eu tendo a me distanciar. Tarefas que terminam com emoção positiva, eu tendo a me engajar. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa biologia. Então a parte límbica do cérebro, aquela que lida com as emoções, ela tem a ver com esse sistema de recompensa. Eu estou entendendo tudo agora. Então essas duas dicas são muito importantes para você que quer aí realizar alguma coisa, tirar a bunda da cadeira para fazer algo e realmente fazer direito. E agora você termina de ver esse vídeo, né? Curte aqui esse vídeo que eu coloquei e se inscreve no canal e vai então fazer a tarefa que você está procrastinando, porque todo mundo procrastina, certo? Até o próximo.